Bom, letra B. Ele fala o seguinte, ele quer saber quanto vale o campo elétrico resultante no ponto P, sabendo que a carga Qzinho é 1 vezes 10 elevado a menos 6 e a distância D é 0,3. Primeiro, a gente tem que fazer análise vetorial. Aqui é positivo, aqui é positivo. Vai ficar campo elétrico de repulsão. Vou chamar esse campo elétrico 1. Aqui é positivo e aqui é negativo. Vai ser campo elétrico de atração. Vou chamar esse aqui de campo elétrico 2. Então, o campo elétrico resultante, observe que os vetores são vetores no mesmo sentido. Então, vai ficar campo elétrico 1 mais campo elétrico 2 direto. Como os campos são iguais aqui, vamos calcular só uma vez. Que a carga é a mesma, a distância é a mesma. Então, campo elétrico é igual a K0 multiplicado pela carga, módulo da carga dividido pela distância ao quadrado. Vai ficar K0, que é 9 vezes 10 elevado a nona, multiplicado pela carga, que é 1 vezes 10 elevado a menos 6, dividido pela distância ao quadrado, que é 0,3 metros, que é 3 vezes 10 elevado a menos 1 ao quadrado. Então, esse campo elétrico vai ser igual a 9 vezes 10 elevado à terceira, dividido por 9 vezes 10 elevado a menos 2. 9 por 9, 1 vezes 10. Divisão de potência de mesma base, repete a base, subtrai os expoentes. Vai ficar 10 à terceira, dividido por... vai ficar 3 menos 2, vai ficar 3 mais 2, que é 1 vezes 10 elevado à quinta. 1 vezes 10 elevado à quinta, Newton por Coulomb. Então, substituindo aqui, campo elétrico resultante é igual ao campo elétrico 1, que é 1 vezes 10 elevado à quinta, mais campo elétrico 2, que é também 1 vezes 10 elevado à quinta. Campo elétrico resultante é igual a 2 vezes 10 à quinta, Newton por Coulomb. Agora, respondendo. Direção. Quando eu somar esses vetores campos elétricos aqui, o campo elétrico resultante vem para cá. Campo elétrico resultante. Então, qual a direção? Direção é horizontal. E qual é o sentido do vetor campo elétrico resultante? O sentido vai estar aqui, olha. Está indo da esquerda para a direita. Então, vamos escrever da esquerda para a direita. É isso. Próximo exercício. Bom, continuando. Ele fala bem assim. Nos pontos A e B, separados pela distância AB igual a 3 metros, fixam-se cargas elétricas pontiformes QA igual a 8 microcoulombs e QB 2 microcoulombs, respectivamente. Determine um ponto onde o vetor campo elétrico resultante ele é nulo. Tá, legal. Primeiro vamos desenhar a situação. Nós temos aqui carga A, que tem o valor de... vamos colocar apenas aqui A. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos colocar o valor direto. Temos o valor de 8 microcoulombs, que é 8 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Estão separados por uma distância. Aqui é outra carga, vou chamar de carga B, que vale 2 microcoulombs, que é 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Ele quer saber, determine um ponto onde o vetor campo elétrico, a distância entre eles. A distância aqui, essa aqui é a distância importante. Essa distância é igual a 3 metros. Ele quer saber um ponto onde o vetor campo elétrico resultante é nulo. Quando as cargas são positivas, o vetor é nulo em um ponto intermediário entre elas. Vamos pensar o seguinte. Vamos pensar que esse aqui é o sinal, onde fica o ponto que ele é nulo. Eu diria que ele não é próximo de A, porque A tem uma carga elétrica muito grande, então não vai ficar próximo dele. Também não vai ficar muito próximo de B. Tem que ficar entre o valor que ele seja repelido por A e seja repelido por B. Repelido? Sim. Digamos que seja por aqui o ponto. Ele tem que ser aqui, e eu falei que ele tem que ser repelido porque eles têm que ser resultantes opostas. Resultantes opostas vão formar o nosso vetor nulo. Quando eu tenho o carga A para um ponto qualquer, esse ponto P, o vetor campo elétrico resultante aqui é de repulsão. Então, eu vou chamar esse campo elétrico de A. Se aqui é positivo também vai criar um campo de repulsão. Vai ser um campo elétrico de B. Observe que os vetores que eu desenhei são vetores opostos e, portanto, eles vão ser nulos. É nesse ponto que o resultante elétrico vai ser nulo.
Observe que eu coloco ele mais próximo de B, porque B ele tem um campo elétrico menor do que o de A. Então, A vai afastar mais do que B. Então, fica uma boa distância. Bom, a gente sempre lê esses problemas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? A gente sempre lê um problema da esquerda para a direita, uma coisa bem óbvia. Aqui, qual a distância deste ponto até este ponto? É a segunda coisa que a gente vai ter que desenhar agora. Bom, sei lá, é x, né? Qual a distância deste ponto até este ponto aqui? Os 3 metros no total, menos o x, que sabe Deus quanto vale. Essa é a relação que a gente vai ter que trabalhar. Agora sim, vamos fazer o cálculo propriamente dito. Para descobrir um ponto, ele quer saber o ponto, então ele quer saber a distância. Se os campos elétricos se anulam, significa que o campo elétrico de A tem que ser igual ao campo elétrico de B. Vamos lá, por partes aqui. Campo elétrico de A, K0 multiplicado pela carga de A, dividido pela distância D de A ao quadrado, que é igual ao campo elétrico de B, que é K0 multiplicado pela carga de B, que é carga de B, dividido pela distância de B ao quadrado. Vamos substituir isso? K0 com K0 eu posso cancelar aqui. Q de A é quanto? É 8 vezes 10 elevado a menos 6, dividido pela distância de A para o ponto, que vai ser minha distância de A, que é x ao quadrado, que é igual a carga de B, que é 2 vezes 10 elevado a menos 6, dividido pela distância do ponto até B, que é 3 menos x ao quadrado. Esse 10 a menos 6 com esse 10 a menos 6, eu posso cancelar. Então, quem sobrou? Sobrou 8 dividido por x ao quadrado igual a 2 dividido por 3 menos x ao quadrado. Obviamente, seria um erro fazer produto notável aqui. Então, eu vou tirar esses quadrados jogando raiz nos dois termos. Raiz de 8 é raiz de 8, né, que é 2 raiz de 2, dividido por x. A gente cancela esse quadrado aqui, que é igual a raiz de 2, dividido por 3 menos x. Ficou mais simples, né? Raiz de 2 com raiz de 2 cancela. Não esquece, está multiplicando por 1 aqui. Então, vai ficar 2 sobre x igual a 1 sobre 3 menos x. Fica meio pelos extremos. Então, x vai ser igual a 2 multiplicado por 3 menos x. X é igual a 6, propriedade distributiva aqui vai ficar 6 menos 2x. Passando esse cara para o outro lado, vai ficar x mais 2x igual a 6, 3x igual a 6, x igual a 2 metros. Essa é a distância. Dúvidas? Dívidas? Ok. Então, vamos lá. É interessante, só para ter um detalhe aqui, só existe campo elétrico nulo dentro de uma reta, ok? Se a gente tem um plano de triângulos, como aquele que a gente tinha feito anteriormente, é muito complicado fazer o vetor nulo. Na verdade, ele não existe. Vai ser importante a gente lembrar disso. Bora fazer outro exemplo para tentar ilustrar mais alguns detalhes. Mais um exemplo. R19. Nos vértices de um quadrado, fixam-se cargas elétricas pontiformes de valores 1 microcoulomb, 2 microcoulombs, 3 e 4 microcoulombs, conforme a figura. Qual a intensidade do vetor campo elétrico resultante no centro do quadrado, no ponto O? O meio é o vácuo e o quadrado tem lado L igual a 0,6 metros. É dado K0 9 vezes 10 elevado a nona, para lá. Olha, é bem simples, na verdade. Não esqueça que nesse exercício a gente calcula, ele quer saber quanto que vale a intensidade do vetor campo elétrico resultante, não importa onde, a gente tem que sempre desenhar os campos elétricos no ponto que ele quer. No caso, vai ser no ponto O. Então, vamos lá, vamos tentar desenhar esse aqui. Eu tenho aqui carga, carga 1 microcoulomb, depois eu substituo isso. Carga 2 microcoulombs, aqui 3 microcoulombs, e aqui 4 microcoulombs. Aqui é o meu ponto P. Aqui está o nosso quadrado aqui. Então, vamos ter que desenhar esses vetores. Vamos lá. Aqui é positivo, aqui ele não falou nada. Admitimos positivo. Então, aqui é positivo, positivo repele. Vai ficar campo elétrico. Olha só o que eu vou escrever. Eu vou escrever apenas campo elétrico. Tá bom? Beleza. Aqui é positivo, repele. Aqui eu vou escrever 2 vezes campo elétrico, porque vai ser 2 vezes a carga elétrica. Isso aqui vai ser importante para facilitar o meu raciocínio depois.
Aqui é positivo, aqui é positivo. Repele. Vou chamar isso aqui de 3 campo elétrico. E finalmente, aqui é positivo, vou chamar de 4 campo elétrico. Então, ficou uma série de vetores opostos aqui. Primeiro, vamos fazer esses daqui, tá bom? Ok? Vetor campo elétrico. Aqui é 4, aqui é 2. Então, o vetor campo elétrico vai ser para onde? Vai ser para esse lado aqui, 2E. Vamos lá, repete o ponto P aqui. Observe que agora tu vai se preocupar só com os vetores. Aqui é 4, aqui é 2. Vetores opostos subtrai. Então, ele vem para onde? Vem para cá. Vai ficar 2E. Não esquece que quando subtrai, ele vai na direção do maior. O maior é para onde? O maior é o 4E. Então, ele vai na direção dele. Respira agora. Agora, a gente vai fazer com esse outro aqui. Com esse 3E e esse E aqui. Tudo bem? Então, aqui, eu tenho vetores opostos. Então, subtração. Aqui vale 3, aqui vale E. 3 menos E, 2E. Vem para onde? Vai para o lado do maior. E vai ficar quanto? 2E. O ângulo, claramente aqui, vai formar ângulo de 90 graus. Portanto, qual é o campo elétrico resultante? Soma vetorial. Aqui é Pitágoras. Então, o campo elétrico resultante ao quadrado é igual a 2E ao quadrado mais 2E ao quadrado. Arrumando isso daqui, vai ficar 4E ao quadrado mais 4E ao quadrado. O campo elétrico resultante quadrado vai ser igual a 8E ao quadrado. Arrumando, vai ficar campo elétrico resultante é igual a 8E. O campo elétrico resultante é raiz de 8 é 2 raiz de 2 multiplicado por E. Observe que eu tive todo esse cuidado para sempre isolar em função do campo elétrico. Porque quando eu for calcular, achar a resposta, finalmente, eu apenas calculo quanto que vale o campo elétrico. Então, o campo elétrico é quanto? K0 multiplicado pela carga dividido pela distância d ao quadrado. Cuidado. A distância que eu me refiro é essa distância aqui. Essa distância deste campo até este ponto aqui. Dúvidas ou dívidas? Vamos lá. Diagonal, isso aqui, vamos lá, vamos pensar um pouco aqui. Essa distância todinha é diagonal de um quadrado. Diagonal de quadrado, todo mundo já sabe que é L raiz de 2. Como isso aqui é metade, vai ser L raiz de 2 dividido por 2. Então, só fazendo um cálculo rápido aqui. A distância que eu estou falando é L raiz de 2 sobre 2. Essa distância vai ser igual a L. Essa distância L é 0,6 metros. Então, é 0,6 raiz de 2 dividido por 2. Essa distância é igual a 0,3 raiz de 2. Então, substituindo aqui, campo elétrico é igual a K0, que é 9 vezes 10 elevado a nona, multiplicado pela carga, que é a gente fala um microcoulomb, né? Carguinha é 1 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs, eu utilizei ele como base para fazer o meu cálculo, dividido pela distância, que é 0,3 raiz de 2 ao quadrado. Olha, não se espantem de ter 1, 2, 3 e 4. Nós já usamos esses valores para montar esses campos elétricos aqui. Eles são diretamente proporcionais, é por isso que podia fazer isso. Mas eu fiquei pensando em fazer em relação ao campo elétrico para simplificar o cálculo. É importante lembrar disso. Então, campo elétrico E vai ser igual a 9 vezes 10 elevado à terceira dividido por 0,3 ao quadrado. 0,3, vamos fazer isso aqui por partes, para a gente entender bem. 0,3 é 3 vezes 10 elevado a menos 1 multiplicado por raiz de 2 multiplicado elevado ao quadrado. Então, o campo elétrico é igual a 9 vezes 10 à terceira, repete, dividido. 3 ao quadrado é 9. Parte por parte. 10 elevado a menos 1 ao quadrado, 10 elevado a menos 2. E raiz de 2 elevado ao quadrado, cancela, cancela, vai dar 2. Então, esse campo elétrico 9 dividido por 9 é 1. Aqui vai ficar 1 sobre 2. Divisão de potências de mesma base. Repete a base, subtrai os expoentes. Vai ficar 3 menos 2, vai ficar 3 vezes 10 à quinta. Ou seja, esse campo elétrico vai ser igual a 1 sobre 2 vezes 10 elevado à quinta. Embora a gente pudesse colocar na forma decimal, ou seja, 0,5, sempre é bom deixar na forma de fração, ajuda muito a simplificar o cálculo. Então, esse é o nosso campo elétrico.
Com esse campo elétrico, vou descobrir quanto que vale o campo elétrico resultante. Campo elétrico resultante que é igual a 2 raiz de 2 Então, vai ficar como? Vai ficar 2 raiz de 2 multiplicado pelo campo elétrico E, que é 1 sobre 2 multiplicado por 10 vezes por 10 à quinta. Então, o campo elétrico resultante vai ser igual a, cancela aqui, vai dar raiz de 2 vezes 10 elevado à quinta newton por coulomb. Fazendo uma aproximação, raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Então, vai ficar 1,4 vezes 10 à quinta newton por coulomb. Simples. É isso. Exercícios agora.